Minha história de sobrevivência. Eu conheci meu marido no lugar mais improvável do mundo, um lixão. Ele era um homem bonito, de sorriso fácil, que me prometeu tirar minha família da miséria. Casei achando que tinha encontrado meu salvador, mas com o passar dos anos, descobri que, para ele, eu só servia para uma coisa: dar prazer. E quando não dei mais, descobri quem ele realmente era. Antes de continuar, peço que você deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Seu apoio significa o mundo para mim e me ajuda a continuar compartilhando histórias reais como esta. Meu nome é Helena. Hoje tenho 62 anos, cabelos grisalhos que já não me preocupo em tingir, rugas que contam cada batalha que enfrentei e uma paz no coração que levei décadas para conquistar. Mas para entender onde cheguei, preciso voltar ao começo. Preciso te levar até aquele lugar fedorento, quente e desolador onde tudo começou. Nasci em 1963, numa casinha de 2 cômodos na periferia de uma cidade do interior, que nem nome bonito tinha. Éramos 7 irmãos, eu, a terceira filha de uma mãe costureira, e um pai que bebia mais do que trabalhava. Minha mãe, Dona Aparecida, tinha mãos calejadas de tanto costurar à luz de vela quando faltava energia, que era quase todo dia. Ela fazia vestidos para as madames da cidade, recebia uma miséria e ainda assim conseguia colocar feijão no prato de todos nós. Meu pai, seu Valdomiro, era pedreiro quando estava sóbrio. O problema é que a sobriedade durava pouco. Cresci descalça, vestindo roupas herdadas das irmãs mais velhas, com fome mais vezes do que gostaria de lembrar. Mas tinha amor ali, naquela casa apertada. Minha mãe cantava enquanto costurava, melodias antigas que ela dizia ter aprendido com a avó dela. Meus irmãos e eu brincávamos na rua de terra, fazíamos bola de meia, soltávamos pipa com papel de pão e cola de farinha. Éramos pobres, mas eu não sabia direito o que aquilo significava até crescer um pouco mais. Com 12 anos parei de ir à escola, não porque eu quisesse, mas porque a fome apertava e eu precisava ajudar. Minha mãe chorou quando tomei essa decisão, mas eu disse a ela que estava tudo bem, que eu já sabia ler e escrever, e que aquilo era mais do que muita gente tinha. Comecei a trabalhar como empregada doméstica numa casa de família. Acordava às 5 da manhã, caminhava 40 minutos até a casa da patroa, Dona Silvana, uma mulher magra e severa que contava os grãos de arroz que eu cozinhava e media com os olhos se eu tinha passado o pano no chão direito. Trabalhei ali por 3 anos. Dona Silvana pagava uma mixaria, mas era dinheiro, e eu levava tudo para casa. Minha mãe sempre dizia que eu era sua bênção, sua filha mais prestativa. Eu inchava o peito de orgulho, mesmo com as mãos rachadas de água sanitária e as costas doendo de tanto esfregar chão. Aos 15 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Dona Silvana me dispensou. Disse que a filha dela estava voltando da capital e que ia assumir os serviços da casa, que não precisava mais de mim, sem aviso prévio, sem nada. De uma hora para outra, eu estava de volta à estaca zero. Lembro que chorei o caminho inteiro de volta para casa. Não pela patroa, que nunca tinha sido gentil comigo, mas pelo dinheiro que faria falta, pela decepção que minha mãe sentiu. Foi meu irmão mais velho, o Josué, quem sugeriu. Ele trabalhava no lixão municipal há uns 2 anos, catando material reciclável para vender. Papelão, lata, garrafa PET, qualquer coisa que desse alguns trocados. Ele disse que lá sempre tinha espaço para mais um, que o lixão era grande e que quanto mais gente da família trabalhasse junto, melhor seria a renda. Nunca vou esquecer a primeira vez que pisei naquele lugar. Era uma manhã de novembro, sol escaldante, céu azul sem uma nuvem. O cheiro me atingiu antes mesmo de eu ver o lixão. Era um fedor indescritível, uma mistura de comida podre,
fezes, produtos químicos, algo adocicado e nauseante ao mesmo tempo. Tapei o nariz com a mão, mas não adiantou. O cheiro entrava pelos poros, grudava na pele, nos cabelos, na roupa. O lixão era uma cratera imensa, marrom e cinza, com montanhas de lixo que pareciam não ter fim. Urubus circulavam no céu, suas sombras deslizando sobre aquele mar de detrito. Caminhões chegavam o tempo todo, despejando mais e mais lixo, e as pessoas corriam feito formigas, cada uma com seu saco, seu gancho, sua estratégia para pegar o melhor material antes dos outros. Josué me entregou um saco velho de ração e um pedaço de pau com um prego na ponta. É com isso que você vai trabalhar, mana. Fica de olho nos caminhões. Quando eles despejam lixo novo, é aí que você corre. Procura garrafa PET, latinha, papelão limpo. Não pega comida, não pega nada molhado, só o que dá para vender. Passei o primeiro dia enjoada, suada, exausta. Minhas mãos ficaram sujas de uma sujeira que não saía nem esfregando. Minhas unhas ficaram pretas, minha roupa fedendo. Quando cheguei em casa, minha mãe esquentou água e me mandou tomar banho no quintal com um sabão de coco e bucha de palha. Ela não disse nada, mas eu vi a tristeza nos olhos dela. Nenhuma mãe quer ver a filha catando lixo. Mas eu continuei. Todo dia acordava antes do sol nascer, comia um pedaço de pão com café ralo e ia com Josué para o lixão. Com o tempo, fui aprendendo os truques. Descobri que os caminhões que vinham do centro da cidade traziam lixo melhor, com mais recicláveis. Aprendi a reconhecer de longe o que valia a pena e o que era perda de tempo. Fiz amizade com outras catadoras, mulheres como eu, algumas mais velhas, outras mais novas, todas ali por necessidade. Foi assim por 2 anos. 2 anos catando lixo sob o sol e sob a chuva, enchendo sacos, vendendo material, levando dinheiro para casa. 2 anos vendo minha pele ficar mais escura e endurecida, minha juventude escorrer junto com o suor que pingava do meu rosto. Eu tinha 17 anos quando conheci o Reinaldo. Era uma tarde de sexta-feira, céu carregado, ameaçando chuva. Eu estava numa das encostas do lixão, revirando um monte de lixo recém-despejado, quando ouvi uma voz atrás de mim. Moça, deixa eu te ajudar com isso. Virei e dei de cara com um homem alto, pele morena, cabelo preto ondulado, olhos castanhos que brilhavam mesmo sob o sol fraco daquela tarde. Ele devia ter uns 20 e poucos anos. Estava sem camisa, só de calça jeans velha e botas de borracha. Fiquei sem ação por alguns segundos. Não era comum os homens oferecerem ajuda ali. Cada um cuidava do seu, cada um lutava pela própria sobrevivência. Mas tinha algo no jeito dele, uma gentileza no sorriso, que me fez baixar a guarda. Não precisa não, eu me viro sozinha, respondi. Mas ele já estava ao meu lado, ajudando a puxar um pedaço grande de papelão que estava preso sob outros, detrito. Juntos conseguimos soltar. Ele deu uma risada, sacudiu a poeira das mãos e falou: viu? 2 é melhor que 1. A gente começou a conversar. Ele me contou que era novo ali, que tinha vindo de outra cidade procurando trabalho e que não tinha encontrado nada além do lixão. Disse que morava num quartinho alugado perto dali, sozinho, e que estava tentando juntar dinheiro para trazer a mãe, que estava doente. Eu contei um pouco da minha história também, da minha família grande, da necessidade que me trazia ali todo dia. A chuva começou a cair. Primeiro algumas gotas grossas, depois uma tempestade violenta que transformou o lixão num lamaçal perigoso. Todo mundo correu para se abrigar onde podia. Reinaldo pegou minha mão e me puxou para debaixo de uma lona esticada entre 2 postes, um abrigo precário que alguns catadores tinham montado. Ficamos ali, espremidos junto com outras 5 ou 6 pessoas, vendo a chuva cair torrencialmente, transformando montanhas de lixo em rios de sujeira. Ele não soltou minha mão. Depois daquele dia, Reinaldo começou a aparecer sempre perto de onde eu estava trabalhando. Dizia que era coincidência, que o lixão era pequeno,
mas eu sabia que não era. Ele estava me procurando, e aquilo me deixava boba, com um quentinho no peito que eu nunca tinha sentido antes. Passamos a conversar mais. Nos intervalos, quando o sol estava muito forte e a gente precisava de um descanso, ele dividia comigo a água que trazia numa garrafa velha de refrigerante. Me contava histórias da cidade dele, de como era diferente, de como tinha deixado tudo para trás quando o pai morreu e a família desmoronou. Eu ouvia fascinada, não pelas histórias em si, mas pela forma como ele falava, como se cada palavra fosse um presente que ele estava me dando. Um mês depois, ele me chamou para sair. Não usou essas palavras exatamente. Disse: Helena, no domingo não tem lixão. Que tal a gente dar uma volta na praça? Tomar um sorvete? Meu coração disparou. Ninguém nunca tinha me convidado para nada. Eu era a menina do lixão, a que cheirava mal, a que tinha sujeira embaixo das unhas, mas ele me via diferente. Domingo chegou e eu estava nervosa. Pedi à minha mãe para me emprestar o vestido dela, o único vestido bonito que ela tinha, florido, que ela usava para ir à missa. Tomei banho 3 vezes, esfregando cada centímetro do corpo, lavando o cabelo até ranger. Passei banha de porco nas pernas para tentar amaciar a pele áspera. Calcei a única sandália que tinha, de dedo, já gasta, mas que eu limpei com pano úmido até brilhar. Quando cheguei na praça, Reinaldo já estava lá. Ele tinha vestido uma camisa clara, o cabelo penteado para trás, e quando me viu, abriu aquele sorriso que me fazia esquecer do lixão, da pobreza, de tudo. A gente andou pela praça conversando, rindo. Ele comprou 2 picolés de morango e a gente sentou num banco debaixo de uma árvore. Eu me senti normal. Pela primeira vez em muito tempo, não era a catadora de lixo, não era a menina pobre. Era só Helena, uma moça de 17 anos saindo com um rapaz bonito. No fim da tarde, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Reinaldo pegou minha mão de novo. Helena, eu gosto de você. Gosto de verdade. Você é diferente de todo mundo que eu já conheci. É trabalhadora, forte e tem um sorriso que ilumina até o lixão. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ele ia ouvir. Eu também. Gosto de você, Reinaldo, muito. Ele me beijou ali, debaixo daquela árvore, com o céu de fim de tarde ao fundo e o barulho de crianças brincando ao longe. Foi meu primeiro beijo. Gosto de picolé de morango e esperança. Nos meses seguintes, Reinaldo e eu ficamos inseparáveis. A gente trabalhava junto no lixão durante a semana e nos fins de semana se via na praça ou caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, conversando sobre sonhos. Ele dizia que um dia a gente ia sair dali, que ia encontrar um trabalho melhor, que ia me tirar daquela vida. E eu acreditava em cada palavra. 6 meses depois do nosso primeiro beijo, Reinaldo me pediu em casamento. Não teve ajoelhada, não teve anel, foi numa tarde no lixão mesmo. Ele parado na minha frente, as mãos sujas, o rosto suado e aqueles olhos cheios de determinação. Helena, casa comigo. Vamos construir uma vida juntos. Vamos sair dessa. Eu prometo que vou cuidar de você. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Nos casamos num sábado chuvoso de março. A cerimônia foi simples, no cartório, só com minha família e 2 amigos do Reinaldo como testemunhas. Usei o vestido florido da minha mãe de novo. Ela tinha costurado uma renda na barra para deixar mais bonito. Reinaldo estava de calça e camisa emprestada do meu irmão, Josué. Quando o juiz de paz declarou a gente marido e mulher, Reinaldo me pegou no colo e girou, rindo, e todo mundo aplaudiu. A festa foi no quintal de casa. Minha mãe tinha feito o bolo de fubá e café, e os vizinhos trouxeram o que podiam, um pouco de refrigerante, alguns salgadinhos. Teve música de rádio velho, teve dança, teve alegria. Naquela noite, deitada ao lado do Reinaldo no quartinho alugado que agora era nosso, olhando o teto rachado e ouvindo os barulhos da rua lá fora,
Eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Achei que tinha encontrado o meu lugar. Achei que, dali em diante, tudo seria diferente. Como eu estava enganada. Os primeiros meses de casada foram os mais felizes da minha vida. Acordava todo dia antes do sol nascer, preparava um café ralo e uns pedaços de pão e saía com Reinaldo para o lixão. A gente ia de mãos dadas, conversando sobre qualquer coisa, sobre nada. Ele me contava piadas ruins que tinha ouvido dos outros catadores. Eu ria mesmo quando não tinha graça, porque o que importava era estar ali, ao lado dele. No lixão, a gente trabalhava próximo um do outro. De vez em quando, nossos olhares se cruzavam no meio daquela imensidão de lixo e ele piscava para mim ou mandava um beijo de longe. Aquilo me dava força para continuar, para ignorar o sol escaldante, o cheiro insuportável, a dor nas costas de tanto me curvar para catar material. À noite, quando voltávamos para o quartinho, eu esquentava a água para a gente tomar banho. A gente não tinha chuveiro, então era balde e caneca mesmo, cada um se virando como podia. Depois, eu cozinhava alguma coisa simples no fogareiro, arroz com ovo, macarrão com salsicha, feijão quando tinha. A gente comia sentado no colchão fino que ficava no chão, conversando sobre o dia, fazendo planos. Reinaldo falava muito sobre o futuro naquela época. Dizia que ia conseguir um emprego melhor, que ia tirar a gente dali, que a gente ia ter uma casa de verdade, com quarto, sala, cozinha. Ele sonhava alto e eu sonhava junto. À noite, deitados no escuro, com o barulho dos caminhões passando na rua e os cachorros latindo ao longe, ele me abraçava por trás e sussurrava no meu ouvido: "Você vai ver, Helena, vou fazer você ter orgulho de mim." E eu já tinha orgulho dele, orgulho de ter um marido trabalhador que não bebia, que não levantava a mão para mim, que me tratava com carinho. Eu via as outras mulheres lá do lixão, muitas com olho roxo, com marca de dedos no braço, reclamando dos maridos que gastavam tudo em cachaça. Eu me sentia sortuda, abençoada. 3 meses depois do casamento, descobri que estava grávida. Foi a Dona Lourdes, uma catadora mais velha que trabalhava perto de mim, quem percebeu primeiro. Ela me olhou de cima a baixo numa manhã e falou: "Menina, você tá diferente, tá com cara de prenha." Eu ri, disse que não podia ser, mas ela insistiu. "Seus peitos tá maior, sua cintura tá sumindo, vai ver." Quando a menstruação atrasou, atrasou mesmo, 15 dias, 20 dias, eu comecei a desconfiar. Não tínhamos dinheiro para teste de farmácia. Então fui no postinho de saúde. A enfermeira me fez algumas perguntas, apalpou minha barriga e confirmou: "Você está grávida, querida." Umas 8 semanas, pelo que eu calculo. Saí dali com as pernas bambas, o coração disparado. Eu tinha 18 anos, morava num quartinho miserável, trabalhava no lixão. Como ia criar um filho? Mas junto com o medo, tinha algo mais, uma alegria estranha, uma emoção que eu não sabia explicar. Ia ser mãe, ia ter um bebê meu, de sangue meu, que ia me chamar de mãe. Quando contei para o Reinaldo, ele ficou parado por alguns segundos processando a informação. Depois abriu um sorriso enorme, me pegou no colo e rodou comigo no meio do quartinho. "Um filho, Helena? A gente vai ter um filho." Ele beijou minha testa, meu rosto todo, minhas mãos. "Eu vou ser pai." Ele repetia, como se não acreditasse. "Eu vou ser pai." A gravidez mudou tudo. Reinaldo não deixou eu voltar para o lixão. Disse que era perigoso, que eu podia cair, que o cheiro e o calor podiam fazer mal para o bebê. No começo eu reclamei. Disse que a gente precisava do dinheiro, que eu estava bem, mas ele foi firme. "Você fica em casa descansando. Eu trabalho por nós dois." E ele trabalhou. Saía de madrugada e voltava só quando o sol estava se pondo, ensacado de lixo, exausto, mas sempre com um sorriso para mim. Trazia tudo o que conseguia vender
cada centavo contado e me entregava na mão. Para você e para o nosso filho, dizia. Passei os meses da gravidez naquele quartinho. Limpava, cozinhava, costurava, roupinhas de bebê com retalhos que minha mãe me dava. Às vezes ia visitar minha família e minha mãe ficava feliz de me ver com a barriga crescendo. Me dava conselhos, me ensinava receitas para quando o bebê nascesse. Ela dizia que eu estava radiante, que a gravidez me deixava bonita. Eu me olhava no espelho rachado do quartinho e não via nada de bonito, só via uma menina pobre, magra, com a barriga estufada, mas acreditava nela porque mãe não mente. No 7º mês de gravidez, Reinaldo chegou em casa com uma notícia. Tinha conseguido um emprego de ajudante numa oficina mecânica. Não era nada glamouroso, ia ganhar pouco, mas era um salário fixo, com carteira assinada. Ele estava eufórico, falando rápido, gesticulando. Acabou o lixão para mim, Helena. Vou trabalhar de verdade agora. Vou ter salário todo mês. A gente vai conseguir sair daqui, vai conseguir um lugar melhor para o nosso filho nascer. E conseguimos, com o primeiro salário dele, mais o que eu tinha, guardado da venda de material reciclável antes de parar de trabalhar. Alugamos uma casinha pequena num bairro um pouco melhor. Não era nada de luxo, longe disso. Tinha 2 cômodos, uma cozinha minúscula, banheiro com chuveiro que só dava água fria. Mas era nosso. Tinha quintal, tinha janela, tinha porta que fechava direito. Eu chorei quando a gente se mudou. Chorei de alívio, de felicidade, de cansaço. Minha filha nasceu numa madrugada chuvosa de outubro. As dores começaram de noite, contrações que iam e voltavam, cada vez mais forte. Reinaldo me levou para o hospital público. Me carregou no colo quando eu não conseguia mais andar. O parto foi difícil, demorado, doloroso. Gritei, chorei, pedi para morrer, mas quando ouvi o choro dela, quando a enfermeira colocou aquele serzinho pequeno e vermelho no meu peito, tudo valeu a pena. Colocamos o nome dela de Júlia, como a avó do Reinaldo, que ele dizia ter sido uma mulher forte e guerreira. Ela era miúda, tinha os olhos puxados do pai e um choro potente que enchia a casa. Nos primeiros meses, eu mal dormia. Júlia mamava o tempo todo, chorava muito, e eu estava sempre exausta, sempre com dor, sempre preocupada se estava fazendo tudo certo. Reinaldo era um pai atencioso no começo. Chegava do trabalho, pegava a Júlia no colo, conversava com ela, fazia carinho, mas ele estava cansado também. O trabalho na oficina era pesado, ficava o dia todo embaixo de carro, sujo de graxa, respirando fumaça. Quando chegava em casa, queria descansar, queria silêncio, e às vezes a Júlia não dava silêncio para ninguém. Foi nessa época que as coisas começaram a mudar, devagar, quase imperceptível. Reinaldo começou a chegar mais tarde. Dizia que tinha hora extra, que o patrão estava precisando dele, que a gente precisava do dinheiro. Eu acreditava, claro que acreditava. Por que duvidaria? Ele começou a beber também. Nada exagerado no começo, só uma cervejinha depois do trabalho, para relaxar, dizia ele. Chegava em casa com um cheiro de álcool, mas estava de bom humor, então eu não falava nada. Afinal, ele trabalhava duro, merecia um momento de lazer. Mas as coisas foram escalando. A cervejinha virou 2, depois 3, depois ele começou a chegar cambaleando. Começou a ficar irritado quando a Júlia chorava, reclamava do barulho. Mandava eu fazer ela calar a boca. Eu tentava acalmá-lo, dizia que bebê chora, que era normal, mas ele não queria ouvir. Uma noite, quando Júlia tinha uns 6 meses, Reinaldo chegou em casa completamente bêbado. Estava visivelmente alterado, os olhos vermelhos, a fala enrolada. A Júlia estava chorando, tinha cólica, e eu estava andando com ela no colo, tentando acalmá-la. Ele entrou, bateu a porta e gritou. Faz essa menina parar de chorar? Eu sussurrei, tentando não assustá-la mais. Reinaldo,
Ela tá com cólica, já dei o remedinho, vai passar logo. Ele veio na minha direção, o rosto vermelho, o dedo apontado para mim. Eu trabalho o dia inteiro. Chego em casa morto de cansaço e tudo o que eu quero é paz. É pedir muito? Não, amor, não é. Desculpa. Vou levar ela lá para o quarto, você descansa. Peguei a Júlia, que agora chorava ainda mais, assustada com o tom do pai, e fui para o quarto. Fechei a porta e sentei na cama, embalando minha filha, cantando baixinho para ela se acalmar e para eu mesma não desmoronar. Aquela foi a primeira vez, mas não seria a última. Com o tempo, Reinaldo foi ficando mais distante. Chegava tarde, bebia mais, conversava menos. Quando estava em casa, ficava grudado na televisão velha que a gente tinha comprado de segunda mão ou dormia. Não perguntava mais sobre o meu dia, não perguntava sobre a Júlia. Parecia que a gente era um peso, uma obrigação e não mais uma família. Eu tentava reconquistar a atenção dele, me arrumava mais, penteava o cabelo, passava batom que minha irmã me dava, cozinhava os pratos que ele gostava, deixava a casa impecável, não reclamava quando ele chegava tarde, mas nada parecia funcionar. Ele me olhava como se eu fosse invisível. Foi numa noite de sexta-feira, Júlia já estava com 1 ano, que percebi que algo estava realmente errado. Reinaldo tinha saído depois do jantar, disse que ia encontrar uns amigos para jogar sinuca, voltou de madrugada, bêbado, e me acordou. Acordei assustada, ele estava sentado na beirada da cama, me encarando no escuro. Reinaldo? Tá tudo bem? Ele não respondeu nada, só se deitou em cima de mim, pesado, com cheiro de cigarro e cerveja. Tentou me beijar, mas era um beijo sem carinho, sem afeto. Eu tentei corresponder, tentei me entregar, mas estava desconfortável, com medo de acordar a Júlia, que dormia no berço ao lado. Quando terminou, ele rolou para o lado e dormiu. Eu fiquei ali, olhando o teto, sentindo um vazio enorme no peito. Aquilo não tinha sido amor, não tinha sido conexão, tinha sido mecânico, frio, vazio. E foi assim nos meses seguintes. Reinaldo só me procurava quando estava bêbado, quando voltava da rua com aquele olhar vidrado. Não havia mais conversas antes, não havia mais carinho, não havia mais beijos de verdade. Ele simplesmente tomava o que queria e dormia. E eu deixava, porque era meu marido, porque eu tinha prometido na hora do casamento, porque achava que era minha obrigação. Mas doía. Doía me sentir usada, doía sentir que eu não era mais uma pessoa para ele, só um corpo. Comecei a me sentir suja, inadequada, como se eu tivesse falhado de alguma forma. Talvez se eu fosse mais bonita, mais interessante, mais alguma coisa, ele voltaria a me olhar como antes. Tentei conversar com ele uma vez. Foi numa manhã de domingo, ele estava sóbrio, tomando café, e eu juntei coragem. Reinaldo, a gente precisa conversar. Você tá diferente, distante. Aconteceu alguma coisa? Ele nem levantou os olhos do prato. Não aconteceu nada, Helena. Eu tô trabalhando, tô cansado. Só isso. Mas você não conversa mais comigo, não? Brinca com a Júlia, não? Ele me cortou, a voz ríspida. Eu trabalho o dia inteiro para sustentar essa casa. Não me enche a paciência com frescura de mulher. Fiquei calada, engoli o choro, levantei da mesa e fui cuidar da Júlia. Naquele momento, entendi que o Reinaldo que eu tinha conhecido no lixão, o homem gentil e sonhador, não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido de verdade. Comecei a reparar em outras coisas. Ele chegava em casa com marcas de batom na camisa às vezes. Quando eu apontava, ele dizia que era graxa, que era sujeira da oficina, mas eu sabia que não era. O celular dele, que antes ficava jogado em qualquer lugar, agora estava sempre com ele, sempre com senha, sempre virado para baixo. Uma tarde, ele esqueceu o celular em casa. Estava tocando sem parar, mensagem atrás de mensagem. Peguei, vi que estava bloqueado, mas as notificações apareciam na tela.
Eram mensagens de uma tal de Bruna. Frases curtas, mas que diziam tudo. Tô com saudade. Quando a gente se vê. Ontem foi maravilhoso. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Sentei no chão da cozinha com o celular na mão, tremendo. Ele estava me traindo. Meu marido, o pai da minha filha, o homem que tinha prometido construir uma vida comigo, estava com outra. Não confrontei ele naquele dia. Não tive coragem. Coloquei o celular de volta onde estava, sequei as lágrimas e continuei minha rotina como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava despedaçada. Nos dias seguintes, comecei a observar mais, a prestar atenção em cada detalhe. Percebi que ele tomava banho antes de chegar em casa, porque não tinha mais cheiro de oficina quando entrava pela porta. Percebi que ele tinha comprado roupas novas, cuecas novas, coisas que ele nunca se importava antes. Percebi que ele sorria para o celular quando achava que eu não estava olhando. E mesmo assim, eu não disse nada, porque eu tinha medo. Medo de que ele fosse embora, medo de ficar sozinha, com a Júlia, medo de ter que voltar para o lixão. Então, engoli tudo, engoli a dor, a raiva, a humilhação e fingi que estava tudo bem. Mas à noite, quando ele me procurava, quando vinha para cima de mim com aquele olhar vazio, eu sentia nojo. Nojo dele, nojo de mim, nojo de tudo. Mas eu deixava, porque não sabia fazer diferente, porque achava que era isso que uma esposa fazia. Aguentava. Os meses foram passando e a situação foi piorando. Júlia estava com 2 anos agora, uma criança linda, esperta, que já falava algumas palavras e corria pela casa. Ela era minha alegria, minha razão de acordar todo dia. Quando olhava para ela, esquecia por alguns momentos da bagunça que minha vida tinha virado. Reinaldo mal interagia com a filha. Chegava em casa, comia o que eu deixava pronto, tomava banho e ou saía de novo ou ficava na sala vendo televisão. Júlia corria até ele, chamava papai, papai, tentava mostrar os desenhos que tinha feito, os brinquedos que tinha, mas ele a ignorava. Às vezes mandava ela sair da frente da TV, outras vezes nem isso, só fingia que ela não existia. Eu via a confusão nos olhos da minha filha, via ela tentando entender por que o pai não a queria por perto, e isso me partia o coração mais do que qualquer coisa que ele fizesse comigo. O dinheiro começou a ficar curto. Reinaldo continuava trabalhando na oficina, mas cada vez trazia menos para casa. Dizia que os gastos tinham aumentado, que tinha que pagar isso e aquilo, mas eu sabia que ele estava gastando com outras coisas, com bebida, com a outra, com sei lá o quê. Comecei a ter que fazer malabarismo para conseguir comprar comida, para pagar as contas. Muitas vezes deitava com fome para que Júlia pudesse comer direito. Foi quando decidi que precisava voltar a trabalhar. Não podia depender só dele, não podia deixar minha filha passar necessidade. Procurei emprego como diarista, faxineira, qualquer coisa que eu pudesse fazer e que me permitisse levar a Júlia junto ou deixar ela com minha mãe. Consegui trabalho numa casa de família, 3 vezes por semana. A patroa, Dona Célia, era uma senhora gorda e simpática que me tratava bem. Pagava pouco, mas era dinheiro, era independência. Eu deixava a Júlia com minha mãe nesses dias e ia limpar a casa enorme da Dona Célia, uma casa com jardim, piscina, 3 banheiros, tudo o que eu nunca ia ter. Quando contei para Reinaldo que tinha arranjado trabalho, esperava que ele fosse contra, que reclamasse, mas ele mal reagiu. Só deu de ombros e falou: "Faz o que você quiser." Aquela indiferença doeu mais do que se ele tivesse gritado. Com o dinheiro que eu ganhava, consegui melhorar um pouco nossa situação. Comprava roupinhas para a Júlia, comida decente. Guardava um pouco para emergência. Aquele dinheiro era meu, era fruto do meu trabalho, e isso me dava um mínimo de dignidade que eu tinha perdido. Mas Reinaldo percebeu que eu estava com dinheiro
e começou a pedir. No começo, eram pedidos pequenos. Helena, me empresta R$ 20? Vou precisar de gasolina amanhã. Eu dava, porque ainda tinha aquela esperança boba de que, se eu fosse compreensiva, se eu ajudasse, ele voltaria a ser quem era antes. Os pedidos foram aumentando. R$ 50, R$ 100, 200. Ele sempre prometia devolver, mas nunca devolvia. E quando eu hesitava, quando dizia que precisava do dinheiro para Júlia, ele ficava bravo. Dizia que eu era egoísta, que não ajudava o próprio marido. Comecei a esconder dinheiro. Guardava dentro de uma lata de achocolatado no armário da cozinha, num lugar que eu sabia que ele nunca procuraria. Era meu segredo, minha reserva de emergência. Foi numa quinta-feira à noite que aconteceu algo que me fez ver que a situação estava fugindo completamente do controle. Reinaldo chegou em casa mais cedo que o normal. Estava visivelmente nervoso, suando, olhando para trás como se estivesse sendo seguido. Entrou apressado, trancou a porta, fechou as janelas. Reinaldo, que foi? O que aconteceu? Perguntei assustada. Ele foi direto para o quarto, começou a abrir gavetas procurando alguma coisa. Cala a boca, Helena. Você tem dinheiro guardado? Preciso de dinheiro agora. Meu coração gelou. Eu tenho um pouco. É para as coisas da Júlia, para... Ele me cortou vindo na minha direção, o rosto vermelho. Eu não pedi sua opinião. Eu pedi dinheiro. Você tem ou não tem? Júlia começou a chorar no quarto, assustada com os gritos. Eu tentei passar por ele para ir até ela, mas ele me segurou pelo braço, apertando forte. Primeiro o dinheiro, depois você vai ver sua filha. Senti dor no braço, senti medo. Aquele não era mais o homem que eu tinha conhecido. Aquele era um estranho, alguém capaz de me machucar. Tá na cozinha, no armário, dentro da lata de achocolatado. Solta meu braço, por favor. Ele me soltou com um empurrão e foi para a cozinha. Ouvi o barulho dele revirando o armário, achando a lata, pegando todo o dinheiro que eu tinha guardado com tanto sacrifício. Eram quase R$ 300, 3 meses de economia. Quando voltou para a sala, ele estava contando o dinheiro. Olhou para mim com um sorriso torto. Sabia que você estava escondendo. Mulher não presta mesmo, tudo mentirosa. Reinaldo, o que você fez? Por que você tá desse jeito? Por que precisa desse dinheiro? Ele já estava saindo pela porta. Não te interessa. E não me espera acordada. Saiu e bateu a porta. Fui correndo para o quarto pegar Júlia, que chorava desesperada. Peguei ela no colo, sentei no chão e chorei junto com ela. Chorei de raiva, de impotência, de medo. Chorei porque não sabia mais o que fazer. Não sabia como sair daquela situação. Naquela noite, Reinaldo não voltou para casa, nem na outra. Passou 3 dias sumido. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto, se tinha fugido, se tinha acontecido algo. Liguei na oficina. Disseram que ele não tinha aparecido para trabalhar. Pensei em ir na polícia, mas o que ia dizer? Que meu marido tinha sumido depois de roubar meu dinheiro? Quando ele finalmente voltou, estava acabado, magro, com olheiras fundas, roupa suja, cheirando mal. Entrou em casa cambaleando, foi direto para o banheiro, vomitou e depois se jogou na cama. Esperei ele dormir para tentar entender o que estava acontecendo. Fui no bolso da calça dele, procurando qualquer pista. Encontrei um papel amassado, uma nota fiscal de um motel. Meu estômago embrulhou. Então, era isso. Ele tinha pegado meu dinheiro, meu suor, meu sacrifício e tinha gastado com a amante num motel. Senti uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva que queimava, que sufocava, que me fazia querer gritar. Mas engoli. Mais uma vez engoli. No dia seguinte, Reinaldo acordou como se nada tivesse acontecido. Tomou banho, se arrumou e foi trabalhar. Não pediu desculpas, não explicou nada, não falou sobre o dinheiro. Simplesmente agiu como se fosse normal sumir por 3 dias e voltar como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a perceber que ele não sentia mais nada por mim. Eu era conveniente. Eu cozinhava, limpava,
Estava disponível quando ele queria sexo, cuidava da filha dele. Mas amor, respeito, consideração, isso tinha acabado faz tempo, se é que algum dia existiu de verdade. As semanas seguintes foram tensas. Reinaldo voltou a trabalhar, mas estava diferente, mais agressivo, mais impaciente. Qualquer coisa o irritava. Se a comida não estava do jeito que ele queria, ele jogava o prato na pia. Se Júlia fazia barulho, ele gritava para eu fazer ela calar a boca. Se eu tentava conversar, ele me mandava calar a boca também. E à noite ele me procurava, sempre me procurava. Chegava bêbado, com aquele olhar que eu aprendi a reconhecer, e não aceitava não como resposta. Eu me forçava a se não sentir nada, a me desligar mentalmente, a pensar em outras coisas enquanto ele fazia o que queria. Era a única forma de aguentar. Uma noite, eu não aguentei. Ele veio para cima de mim como sempre, e eu empurrei. Não, Reinaldo, hoje não. Tô cansada, não tô bem. Ele parou, me encarou com aqueles olhos vermelhos de álcool. Como assim não? Eu sou seu marido. Eu sei, mas eu também sou gente. Também fico cansada também. Ele me cortou, a voz grossa. Você é minha mulher. Tem obrigação. Eu não sou uma coisa, Reinaldo. Eu tenho sentimentos, Antes que eu pudesse terminar a frase, ele levantou a mão. Não me bateu, mas o gesto foi claro. A ameaça estava lá, pairando no ar entre nós. Se eu continuasse resistindo, ele ia bater. Eu vi nos olhos dele. Congelei. Meu corpo inteiro travou de medo. Ele percebeu, abaixou a mão e, sem dizer mais nada, fez o que queria. E eu deixei, paralisada, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, olhando para o teto e desejando estar em qualquer outro lugar. Quando terminou e ele dormiu, levantei da cama e fui para o banheiro. Tomei um banho longo, esfregando a pele até ficar vermelha, tentando me limpar, tentando tirar de mim aquela sensação de sujeira, mas não saía. A sujeira estava por dentro agora. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava afogando, que estava presa, que estava caindo num buraco sem fim. Acordava suada, com o coração disparado, e levava um tempo para lembrar onde estava. Perdi peso, muito peso. Minha roupa ficou larga, meu rosto ficou chupado. Dona Célia percebeu e perguntou se eu estava bem. Eu menti, disse que estava, que era só cansaço. Júlia também estava sendo afetada. Ela tinha pesadelos, fazia xixi na cama, chorava por qualquer coisa. Com 2 anos e meio, ela já sabia que algo estava errado naquela casa, mesmo sem entender exatamente o que. Eu comecei a pensar em sair, em pegar Júlia e ir embora. Mas para onde? Voltar para a casa da minha mãe? Ela já não tinha espaço, já eram muitas bocas para alimentar. Alugar um lugar só minha? Com que dinheiro? Reinaldo tinha me deixado sem nada, e o que eu ganhava como diarista mal dava para comprar comida. Eu estava presa, presa pela falta de dinheiro, pela falta de opções, pela vergonha de admitir que meu casamento tinha virado um inferno, porque era isso, um inferno, e eu estava queimando nele todo dia. Foi numa tarde de sábado que as coisas ficaram ainda piores. Reinaldo estava em casa, coisa rara, assistindo um jogo de futebol na televisão. Eu estava na cozinha preparando o almoço, Júlia brincando no chão da sala com bonecas velhas. De repente, ouvi ele gritar: "Júlia, sai da frente da TV!" Olhei para a sala e vi minha filha assustada, tentando se levantar rápido, mas tropeçou e caiu. Começou a chorar. Reinaldo ficou ainda mais irritado. "Para de chorar! Você é chata demais, menina insuportável!" Eu larguei tudo e fui até ela. Peguei no colo. Tentei acalmar. "Tá tudo bem, filha. Foi só um susto." Reinaldo se levantou do sofá, veio na nossa direção. "Você mima demais essa menina. É por isso que ela é assim, chorona, fresca. Ela é uma criança, Reinaldo. Criança chora." Ele deu um passo mais perto, o dedo apontado para mim. "Você não presta nem para educar uma filha. Não presta para nada." Senti algo quebrar dentro de mim.
Todas as vezes que tinha engolido, todas as humilhações, todas as dores vieram de uma vez. Olhei para ele com Júlia ainda no colo, chorando, e pela primeira vez falei o que realmente pensava. Eu não presto? Eu? Quem fica bêbado todo dia? Quem rouba dinheiro da própria família? Quem trai a mulher e ainda tem coragem de vir me cobrar? Eu não presto? O silêncio que se seguiu foi pesado. Reinaldo me encarou, a mandíbula travada, as veias do pescoço saltadas. Depois, ele deu uma risada seca, sem humor. Então você sabe. E daí? E o que você vai fazer? Você não tem para onde ir, não tem como se sustentar. Você precisa de mim mais do que eu preciso de você. As palavras dele eram como facada, porque eram verdade. Eu realmente não tinha para onde ir, realmente não tinha como me sustentar sozinho. Mas ouvir aquilo, dito em voz alta, com tanta crueldade, foi devastador. Levei Júlia para o quarto, tranquei a porta e ficamos lá o resto do dia. Ela acabou dormindo no meu colo. Eu fiquei acordada, olhando para o teto, pensando em como tinha chegado ali, em como aquele casamento que começou com tanto amor tinha se transformado naquele pesadelo. E foi naquele momento, com minha filha dormindo no meu colo e o som do jogo de futebol lá fora, que tomei uma decisão. Eu ia sair dali. Não sabia como, não sabia quando, mas ia, porque minha filha não merecia crescer vendo aquilo, vendo o pai tratar a mãe daquele jeito. E eu não merecia continuar vivendo como se não fosse nada, como se não tivesse valor. Mas eu ia precisar de um plano, ia precisar de dinheiro, de coragem, de força. E, acima de tudo, ia precisar esperar o momento certo, porque confrontar Reinaldo de frente, do jeito que ele estava, poderia ser perigoso para mim e para Júlia. Então esperei. Voltei a trabalhar na casa da Dona Célia, voltei a guardar dinheiro, mas dessa vez num lugar que ele nunca encontraria. Comecei a planejar cada detalhe, cada passo. Falei com minha mãe, contei parte da situação, preparei o terreno, mas antes que eu pudesse colocar meu plano em prática, antes que eu pudesse sair daquela casa, algo aconteceu. Algo que mudou tudo, que virou minha vida de cabeça para baixo de uma forma que eu jamais imaginei. Era uma terça-feira chuvosa. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. Tinha ido trabalhar na casa da Dona Célia. Deixei Júlia com minha mãe como sempre. O dia estava pesado, nublado. Aquele tipo de tempo que deixa tudo cinza e sufocante. Terminei meu trabalho mais cedo porque Dona Célia tinha um compromisso. Então voltei para casa por volta das 3 da tarde. Quando virei a esquina da minha rua, vi uma caminhonete vermelha parada em frente à minha casa. Não era um carro conhecido. Nunca tinha visto aquele veículo ali. Meu coração começou a bater mais rápido, algo me dizendo que alguma coisa estava errada. Acelerei o passo, a chuva fina molhando meu rosto, minha bolsa pesada no ombro. A porta da minha casa estava entreaberta. Isso nunca acontecia. Eu sempre trancava tudo antes de sair. Reinaldo também trancava quando saía. Empurrei a porta devagar, o rangido das dobradiças ecoando alto demais naquele silêncio estranho. O que eu vi quando entrei me fez perder o ar. Reinaldo estava na sala, mas não estava sozinho. Tinha um homem com ele. Um homem grande, musculoso, tatuado, de boné e corrente grossa no pescoço. E esse homem estava segurando o Reinaldo pela gola da camisa, encostado na parede, falando baixo, mas com uma ameaça clara na voz. Seu Reinaldo vai me pagar, vai. E vai ser hoje. Não me interessa de onde você vai tirar, se vai roubar, se vai vender essa porcaria de casa, mas hoje eu saio daqui com meu dinheiro. Foi quando eles me perceberam. O homem soltou Reinaldo e se virou para mim. Reinaldo estava pálido, suando, os olhos arregalados de medo. O que eu vi ali não foi o homem arrogante e cruel que vivia comigo, mas um covarde aterrorizado. Quem é você? O homem perguntou, me encarando de cima a baixo. Minha voz saiu trêmula. Eu moro aqui.
Sou mulher dele. O homem deu uma risada curta, sem alegria. Mulher dele? Coitada. Você sabe que seu marido deve 15 mil reais para mim? Senti minhas pernas ficarem moles. 15 mil reais? Era uma fortuna. Era mais dinheiro do que eu ganharia em anos trabalhando como diarista. 15 mil? Como? Do quê? Reinaldo tentou falar, mas o homem foi mais rápido. Jogo, dona Helena. Seu marido aqui é um viciado. Aposta em tudo quanto é jogo, perde tudo e acha que não precisa pagar. Só que comigo, precisa. Olhei para Reinaldo esperando que ele desmentisse, que dissesse que aquilo era mentira, mas ele só abaixou a cabeça. Estava confirmado. Todo aquele tempo, todo aquele dinheiro que sumia as desculpas, os sumiços, era isso. Ele estava jogando, gastando tudo em aposta. Eu não tenho esse dinheiro, falei para o homem. Minha voz mais firme agora. Eu trabalho como diarista. Ganho uma miséria. Se ele deve, é problema dele. O homem deu um passo na minha direção. Então arruma, dona. Vende alguma coisa, pede emprestado, faz um empréstimo. Eu volto aqui sexta-feira e quero meu dinheiro. Se não tiver, as coisas vão ficar muito feias. Ele olhou para Reinaldo uma última vez, cuspiu no chão e saiu. Ouvi o barulho da caminhonete ligando e indo embora. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Virei para Reinaldo e toda a raiva que eu tinha acumulado meses, anos, explodiu de uma vez. 15 mil reais? Você está devendo 15 mil reais? De onde você ia tirar esse dinheiro? Ele passou a mão no rosto, ainda tremendo. Eu ia conseguir, ia ganhar de volta. Ganhar de volta? Você é viciado, você perdeu tudo. Todo o dinheiro que deveria ser da nossa família, da nossa filha, você jogou fora. Ele tentou vir na minha direção. Helena, calma, eu vou resolver isso. Não vem perto de mim. Fiquei gritando, apontando o dedo para ele. Você destruiu tudo, tudo. E ainda teve a cara de pau de me culpar, de dizer que eu não prestava. Quem não presta é você. Pela primeira vez desde que nos casamos, vi algo diferente nos olhos dele. Não era raiva, não era indiferença, era medo, medo real. Ele tinha medo daquele homem, medo do que podia acontecer. O que você vai fazer agora, Reinaldo? Vai deixar eles virem aqui, baterem em você? Ou pior, baterem em mim e na Júlia? Ele se sentou no sofá, colocou as mãos na cabeça. Eu não sei, Helena. Eu não sei. Comecei a andar pela sala, tentando processar tudo, tentando pensar. Fui até o quarto, peguei uma mala velha do armário e comecei a jogar minhas coisas lá dentro. Roupas, sapato, algumas coisas da Júlia. Reinaldo apareceu na porta. O que você está fazendo? Tô indo embora. Vou pegar minha filha e vou embora dessa casa. Ele veio até mim, tentou segurar meu braço. Você não pode ir. Você é minha mulher, seu lugar é aqui. Eu me soltei com força. Meu lugar não é ao lado de um mentiroso, de um viciado, de um homem que só me usa. Acabou, Reinaldo. Acabou. Terminei de fazer a mala, passei por ele e fui para a sala. Ele me seguiu, agora com raiva, voltando a voz. Se você sair dessa casa, não volta mais. Ouviu bem? Não volta. Eu não quero voltar. Gritei, me virando para ele. Você matou qualquer coisa que eu sentia por você. Você me transformou numa sombra, numa coisa que só serve para te satisfazer. Mas acabou. Eu tenho dignidade, eu tenho valor, e você não vai mais tirar isso de mim. Foi quando ele fez algo que eu nunca imaginei que faria. Ele começou a chorar. Não era um choro de verdade, era um choro manipulador, dramático. Helena, por favor, não faz isso. Eu preciso de você, eu vou mudar, eu prometo. Vou parar de jogar, vou parar de beber, vou ser o marido que você merece. Eram as mesmas palavras vazias de sempre, as mesmas promessas quebradas. Quantas vezes, Reinaldo? Quantas vezes você já disse isso? E quantas vezes você cumpriu? Nenhuma. Nenhuma vez. Ele se ajoelhou na minha frente, segurando minha mão. Só mais uma chance, só mais uma. Eu te amo, Helena.
Aquelas palavras que um dia teriam feito meu coração derreter, agora só me causavam repulsa. Você não me ama. Você nunca me amou. Eu era conveniente, era útil, mas amor não faz o que você fez comigo. Consegui me soltar dele e fui em direção à porta. Ele ainda tentou me segurar, mas eu já estava na calçada, debaixo da chuva que agora caía forte. Andei rápido até a casa da minha mãe, que ficava ali uns 15 minutos dali. Cheguei encharcada, com a mala pesada, tremendo de frio e de adrenalina. Minha mãe abriu a porta e, ao me ver naquele estado, já entendeu. Entrei, peguei Júlia no colo e finalmente desabei. Chorei tudo que tinha segurado, tudo que tinha engolido, todos os anos de humilhação e dor. Minha mãe me abraçou. Não fez perguntas, só ficou ali, me segurando enquanto eu me despedaçava. Naquela noite, deitada num colchão no chão da sala da casa da minha mãe, com Júlia dormindo ao meu lado, decidi que não ia voltar. Não importava o que acontecesse. Não importava se Reinaldo implorasse, ameaçasse ou prometesse o mundo. Eu tinha saído e ia continuar fora. Nos dias seguintes, fiquei na casa da minha mãe, tentando me reorganizar. Meus irmãos me apoiaram, disseram que eu tinha feito a coisa certa, que eu era forte, mas eu não me sentia forte. Me sentia quebrada, exausta, perdida. Reinaldo apareceu 2 vezes na casa da minha mãe. A primeira vez, ele estava bêbado, gritando na rua, dizendo que eu tinha que voltar, que Júlia precisava do pai. Meus irmãos o mandaram embora. A segunda vez ele estava sóbrio, choroso, implorando para conversar. Eu não desci, fiquei no quarto com Júlia, tapando os ouvidos dela para que não ouvisse as súplicas falsas do pai. Uma semana depois de ter saído de casa, recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atendi, e a voz do outro lado me gelou. Dona Helena, aqui é o sargento Medeiros da delegacia. A gente precisa que a senhora venha aqui. É sobre seu marido, Reinaldo. Meu coração disparou. Ele tá bem? O que aconteceu? A voz do sargento ficou mais séria. É melhor a senhora vir até aqui. Não é conversa para telefone. Peguei Júlia, deixei com minha mãe e fui até a delegacia. O caminho todo, minha cabeça fervilhava com possibilidades. Será que aqueles homens tinham machucado ele? Será que ele tinha feito alguma coisa grave? Será que estava morto? Quando cheguei na delegacia, o sargento me levou para uma sala pequena. Me pediu para sentar. Dona Helena, seu marido está preso. Foi detido ontem à noite tentando assaltar uma farmácia. Senti o mundo girar. Assaltar? Reinaldo? Tentei assaltar uma farmácia? O sargento continuou. Ele estava armado com uma faca. Tentou render a atendente, mas um cliente que estava lá conseguiu desarmá-lo e segurá-lo até a polícia chegar. Ele confessou que precisava de dinheiro para pagar uma dívida de jogo. Cobriu o rosto com as mãos. Era pior do que eu imaginava. Muito pior. Reinaldo tinha se tornado um criminoso. E por quê? Por causa do vício, do jogo, da falta de controle. Ele quer falar com a senhora, o sargento disse. Disse que é urgente. Não quero falar com ele. Não tenho nada para falar. O sargento suspirou. A senhora tem direito de não falar, mas ele insistiu muito. Disse que é sobre a filha de vocês. Meu sangue gelou. Júlia. O que ele tinha para falar sobre Júlia? Está bem, eu falo. Me levaram até uma sala de visitas, separada por um vidro. Do outro lado, Reinaldo estava sentado, de uniforme laranja de presidiário, o rosto pálido, olheiras profundas. Quando me viu, começou a falar rápido. Helena, obrigado por vir. Eu sei que você não quer me ver, mas eu preciso te contar uma coisa. Aqueles homens do jogo, eles sabem onde sua mãe mora. Eles foram atrás de mim e quando não me acharam em casa, descobriram que você tá na casa da sua mãe. Eles vão atrás de você. Vão cobrar a dívida de você. Senti o pânico tomar conta. Mas eu não tenho nada a ver com sua dívida. Ele balançou a cabeça desesperado.
Eu sei. Mas para eles não importa, eles querem o dinheiro e vão pegar de quem puder. Você precisa sair dali, precisa se esconder, proteger a Júlia. Saí da delegacia em choque. Não só eu tinha um marido preso, viciado e criminoso, como agora eu e minha filha estávamos em perigo por causa das dívidas dele. Voltei correndo para a casa da minha mãe, contei tudo. Meus irmãos ficaram furiosos, falaram em ir atrás dos agiotas, mas minha mãe foi mais sábia. Vocês não vão fazer nada. Isso é coisa para a polícia. Helena, você vai fazer um boletim de ocorrência, vai pedir medida protetiva. E enquanto isso você fica aqui com a gente. Ninguém vai encostar um dedo em você ou na minha neta. Fiz o boletim de ocorrência naquele mesmo dia. Contei tudo para o delegado sobre as ameaças, sobre a dívida, sobre o perigo. Ele disse que ia investigar, que ia providenciar proteção, mas eu sabia como essas coisas funcionavam. A polícia era lenta, burocrática. Eu estava por minha conta. Nos dias seguintes, vivi com medo. Medo de sair na rua, medo de alguém aparecer na casa da minha mãe, medo de que fizessem algo com Júlia. Passei a olhar por cima do ombro o tempo todo, a suspeitar de cada carro que passava devagar, de cada pessoa desconhecida na rua. E foi numa tarde, quando eu voltava do mercadinho da esquina com algumas compras, que vi a caminhonete vermelha. Estava parada do outro lado da rua, o vidro escuro, mas eu sabia que tinha alguém lá dentro, sabia que estavam me vigiando. Corri para dentro de casa, tranquei tudo, fechei as janelas. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido e eu contei. Ela chamou meus irmãos e eles saíram para ver se a caminhonete ainda estava lá. Não estava mais, tinha ido embora, mas o recado estava dado. Eles sabiam onde eu estava e iam cobrar. Minha mãe ou meus irmãos por minha causa, eu nunca me perdoaria. Era longe. Era grande o suficiente para a gente se perder no meio da multidão. Júlia acordou no ônibus confusa, perguntando onde estávamos indo. Disse a ela que íamos fazer uma viagem, conhecer um lugar novo. Ela tinha 3 anos agora, esperta demais para acreditar completamente, mas cansada demais para questionar. Naquela multidão. Não conhecia ninguém ali, não sabia para onde ir, mas tinha que começar de algum lugar. Em pé, com as mãos mergulhadas em água quente e sabão, mas pagavam no fim do dia. Era dinheiro vivo, sem burocracia, perfeito para quem estava recomeçando do zero. Ela tinha comida no prato, roupa limpa, carinho. Ocorrência e eles pararam. Reinaldo estava preso, condenado a 3 anos por tentativa de assalto. E o mais importante, ela tinha conseguido o divórcio para mim. Como eu tinha desaparecido e ele estava preso, o juiz acelerou o processo. Eu era livre, como auxiliar de limpeza num hospital. Era trabalho registrado, com direitos, com dignidade. Júlia crescia linda e inteligente, tirava boas notas na escola, era educada, prestativa. Ver ela se desenvolver bem, apesar de tudo que tinha passado, era minha maior vitória. Aprendi que eu não estava sozinha, que minha história não era única, mas que minha força era. Enfermagem no mesmo hospital onde tinha sido o auxiliar de limpeza. Minhas antigas colegas comemoraram comigo, orgulhosas, ganhava mais, podia dar uma vida melhor para a Ju. Alugamos um apartamento pequeno, mas que era só nosso. Tinha 2 quartos, sala, cozinha. Júlia decorou o quarto dela com posters de bandas que gostava. Eu decorei o meu com fotos nossas. Era simples, mas era lar, pública. Eu chorei de orgulho no dia do resultado. Minha filha, que tinha nascido na pobreza, que tinha visto tanta coisa ruim quando pequena, ia ser professora. De vítima, ela disse que tinha ido para fechar aquele ciclo, para olhar nos olhos dele e dizer que tinha sobrevivido apesar dele. Não por causa dele. Depois desse encontro, ela não quis mais contato e eu respeitei. Perdeu a si mesmo,
tentando salvar um casamento que já estava morto, mas vejo também uma mulher que encontrou forças para sair, para recomeçar, para criar uma filha sozinha e dar a ela tudo que nunca teve. Aposentei ano passado como técnica de enfermagem. Trabalho agora como voluntária numa casa de apoio para mulheres que sofreram violência doméstica. Conto minha história para elas, mostro que é possível sair, que é possível reconstruir. Vejo nos olhos delas o mesmo medo que eu senti, a mesma dúvida, o mesmo desespero, e tento passar para elas o que aprendi, que nós somos mais fortes do que pensamos, que merecemos respeito, amor verdadeiro, dignidade. Humilha, não usa. Amor verdadeiro cuida, respeita, constrói junto. E que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar mal acompanhada. Hoje durmo em paz, acordo sem medo, vivo com leveza. As rugas no meu rosto contam histórias de dor, mas também de superação. Os cabelos grisalhos são medalhas de guerra que uso com orgulho. Mas eu diria também, você é mais forte do que imagina. Você vai sobreviver, vai vencer e um dia vai olhar para trás e entender que cada cicatriz te trouxe até aqui